Pessoal, vamos bater um papo rapidinho aqui sobre o destaque da rodada 35 da Premier League. Como de prática, como eu faço todo término de rodada, vamos falar de Enzo Fernandes, o meio-campista do Chelsea, que tem 6 gols e 7 assistências em 33 jogos pelo Chelsea na Premier League. Ele foi uma peça muito importante dos Blues na vitória do Chelsea em casa sobre o time do Liverpool, já campeão, pelo placar de 3-1, jogo realizado no último domingo em Stamford Bridge. Legal do Enzo Fernandes que ele fez uma grande partida, foi o grande termômetro do meio de campo, ajudando o Cole Palmer, inclusive articulando jogadas e deixou a sua marca, é verdade, ele deixou o seu golzinho na partida contra os Reds. Claro que o Liverpool jogou totalmente descompromissado por conta da confirmação do título na rodada 34 na semana passada, no duelo contra o Tottenham, né? Então o Liverpool já campeão com 82 pontos. O Chelsea, por sua vez, pessoal, vai agora para o tudo ou nada. O Chelsea que consegue uma vitória muito importante, com o Enzo Fernandes sendo uma peça bem regular no Chelsea nesta temporada, faz uma temporada muito aceitável, muito boa do argentino, e claro que isso também tem ajudado o Chelsea a seguir nessa briga, porque a segunda parte da temporada, vamos dizer assim, que o segundo semestre da temporada europeia do Chelsea é de altos e baixos na Premier League, muito por conta das oscilações, né, que o time vinha passando, né, e que a juventude desse time também tem atrapalhado um pouco nessa questão, porque o Chelsea é formado por jovens jogadores e é um processo de maturação, de evolução do time. O Maresca está no seu primeiro ano de trabalho também sob o comando dos Blues, e evidentemente que o Enzo Fernandes se destaca aí ao lado do Cole Palmer, que marcou o gol de pênalti. Ele marcou seu primeiro gol desde janeiro, 15º gol do Palmer na temporada, diferente da temporada passada, que foi uma temporada inicial do Palmer muito promissora em termos de gols, assistências, participações para gol no geral, mas o Palmer voltou a marcar, e claro que vai ser muito importante ter não só o Cole Palmer tirando esse peso de suas costas, depois de uma longa passagem de jejum de gols, né? Depois de muitos meses sem marcar na Premier League, isso vai ajudar demais o Chelsea nos duelos que virão pela frente. Os duelos são complicados, né? Contra as equipes que estão ali brigando, né? Por posições na vaga na Champions. Atualmente o Chelsea tem 63 pontos, é o quinto colocado, e se terminasse hoje a Premier League estaria na Champions League. No entanto, o Nottingham Forest vem logo atrás, né, com 61 pontos, então não pode dormir no ponto. E já não pode dormir no ponto no duelo contra o Newcastle, jogo importante no St. James Park no próximo domingo, jogo bem cedinho às 8 horas da manhã. A gente vai ficar ligado aqui para trazer essas informações também no pré-jogo que a gente vai fazer de Arsenal e Liverpool, né? O Liverpool volta a jogar em Anfield depois do título contra o Arsenal, e é um duelo também importante para o Arsenal, para se manter na vice-liderança do campeonato, para não perder ali, porque o City está no encalço também ali com 3 pontinhos a menos que o Arsenal, né? Tem 64 pontos o City, mas para o Chelsea esse jogo é muito importante. E assim, a reta final do Chelsea em busca dessa vaga na Champions é uma tarefa árdua, porque terá o Manchester United na penúltima rodada, o Manchester United provavelmente finalista da Europa League, né? Porque abriu 3-0 fora de casa, então tá com uma vantagem muito tranquila para administrar dentro de Old Trafford nessa semana no jogo de volta. Mas também tem o duelo da última rodada para o Chelsea, que pode ser um confronto direto que pode decidir a parada de vaga na Champions, que será o duelo entre Nottingham Forest e Chelsea no The City Ground. Jogo importantíssimo e que, olha, tem grandes possibilidades das equipes entrarem em campo precisando de resultado para conseguir a vaga na Champions, principalmente o Forest, que vem oscilando demais, uma vitória nos últimos 5 jogos. Já o Chelsea, por sua vez, pessoal, tem feito um trabalho interessante, tem vencido jogos
importantes, como o Fulham, né, por 2-1, o Everton por 1-0 e agora o Liverpool por 3-1. Vai somando resultados importantes e o Enzo Fernandes uma peça muito influente nesse time, né? O meio-campo muito bem montado com jogadores de grande valor técnico, tático, que é não só o fato do Enzo Fernandes, mas nomes como o Caicedo, como também o Cole Palmer, que também merecem todos os destaques aqui. Mas o Enzo Fernandes contra o Liverpool foi o principal personagem, articulador, movimentando demais, colocando o Nicolas Jackson em posição para tentar fazer gol. O Nicolas Jackson, que vem sendo muito criticado por perder muitos gols, mas colocando o Madueke, o Pedro Neto em condições também de atacar o time do Liverpool. Lembrando que o Liverpool jogou desfalcado, com o time misto, né? Soboslai, McAllister no banco, enfim, Alexander-Arnold também, Konaté, várias peças do Liverpool no banco de reservas. Depois, ao longo da partida, entraram os titulares, mas mesmo assim o Chelsea conseguiu fazer uma boa partida em casa e conseguir um resultado importante e está na briga. O Enzo Fernandes, um dos meias mais valiosos aí desse time do Chelsea, tendo esse gol marcado e assim uma temporada bastante interessante do Enzo, né? Que tem aí 33 jogos como titular na temporada, né? Dos 35 que o Chelsea participou, então é um cara sempre presente, está ali fazendo uma boa aparição nos jogos e é um cara que realmente vai ser muito influente nesse time, né? O Enzo Fernandes com 24 anos de idade, muito jovem, um Chelsea que aposta sempre no núcleo jovem, mas realmente para a próxima temporada, se pegar a Champions League, precisa de jogadores um pouco mais de cancha, né? Os jogadores mais experientes ali, não digo tão veteranos assim, mas precisam de jogadores mais prontos para ingressar dentro desse núcleo de bons e promissores jogadores para ser um time que possa brigar até por algo a mais da Premier League. E o Enzo Maresca, quando o Chelsea chegou a ser um tempo vice-líder do campeonato, ou terceiro colocado, e jogando bem até ali a virada do ano, o próprio Enzo Maresca falava que o Chelsea não estava pronto. E realmente não está mesmo para brigar por título, mas por vaga na competição europeia. Isso ajuda o Chelsea tanto no fair play financeiro, para ter ali mais orçamento para contratar visando uma grande competição, como também você pode ali ter os ajustes, né? E os ajustes foram feitos ao longo da temporada, né? Perdeu alguns jogadores, negociou jogadores, emprestou para realmente dar uma aliviada no orçamento do time, mas a espinha dorsal do Chelsea ela está muito bem montada, precisa ali de contratações pontuais. Eu acho que um zagueiro realmente precisa ser um ponto interessante aí para o Chelsea se reforçar, já que o Fofaná tá lesionado, o Chalobah não é unanimidade, muito menos o Badiashile também. E é claro que precisa de um 9 com mais peso. E aí eu faço a sugestão aí para a diretoria do Chelsea que tá me ouvindo aí. Ó, contrata o Vlahovic da Juventus que tá ali prestes a sair da Juventus por causa do seu alto salário e também da mudança da Juventus em termos financeiros, né? O Vlahovic acaba se tornando um jogador inviável pelo alto valor que ele custa, mas ele vindo para a Premier League eu ficaria tipo interessado assim, ainda mais porque tem um peso interessante para dar esse time. E olha, sendo municiado por Palmer, por Enzo Fernandes, com certeza é uma possibilidade de sucesso. Um jogador muito versátil, o Enzo Fernandes, e que vai como destaque da rodada aqui na Premier League, beleza? Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e bora resenhar aqui comigo. E eu volto aqui no próximo conteúdo, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo.